Paz seja convosco, eu vos abençoo, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e também Salvador. Mais uma vez, é um motivo de muita alegria em poder com vocês compartilhar essa rica e poderosa palavra, que não é nossa nem vossa, mas de Deus. E assim como de costume, eu gostaria de estar fazendo uma oração para que Deus possa nos abençoar, nos conduzir em toda a verdade do Evangelho. Se você puder, feche os seus olhos, eleve os seus pensamentos ao trono de majestade do nosso Pai e vamos falar com Ele nesta hora gloriosa da oração, em nome de Jesus. Grande Deus, Todo-Poderoso, Tu és, ó Pai, o Criador dos céus e da terra. Nada do que existe se fez se não foi por Tua vontade, pois assim o Senhor quis e elas vieram a existir. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, gostaríamos de engrandecer o Teu santo e poderoso nome, pois não há nenhum outro Deus além de Ti. Tu és o único e soberano Deus. Tu és, ó Deus, aquele que era, o que é e aquele que há de vir, o Deus Todo-Poderoso, o Deus único, soberano, Deus forte que está sentado, governando sobre um trono. Todas as coisas estão, ó Pai, patente à luz dos seus olhos, porque a tua onisciência a tudo perscruta e os seus olhos investigam todas as coisas, até mesmo as profundidades dos oceanos inalcançáveis. Pai amado, ainda que alguém ousasse construir uma espaçonave e viajar pela imensidão do céu, permeando as galáxias, jamais encontraria outro Deus tão grande como Tu, ó Pai, pois Tu é único. Ainda que alguém ousasse com um submarino mergulhar até mesmo nas profundezas que são as nascentes dos oceanos, não encontraria Deus além de Ti, pois a Tua glória preenche os céus e a terra. Tu és Deus, Tu és Senhor, Tu és médico, Tu és amigo, Tu és a rocha firme em quem está fundada todas as coisas. Tu és Deus, Tu és aquele, ó Pai, que estabeleceu a pedra angular da fundação do mundo e firmou o planeta sob as suas colunas. Tu és aquele, ó Pai, que abriu as entranhas da terra, fazendo jorrar dela os oceanos e estabelecendo assim os seus limites, pelo poder da Tua palavra. Pelo poder da Sua palavra, as estrelas surgiram e assim cantaram alegremente, rejubilosas louvores a Ti. Do mesmo modo, o Senhor ordenou, e assim as montanhas se ergueram, ó Deus, até os altos dos céus. E assim também Tu ordenaste, ó Pai, e os vales se aprofundaram até os limites onde o Senhor estabeleceu. Tu és aquele que auxiliou as cabras monteses a dar a luz nas montanhas, assim como é aquele que ajuda o verme mais minucioso que os olhos humanos não podem contemplar. O Senhor os auxiliou a dar a luz, ó Pai. Tu és Deus. Tudo está patente aos seus olhos, nada se esconde perante a tua face. Tu és soberano, és amigo e és Deus. A ti entregamos a nossa vida, assim como toda a nossa jornada nessa terra, confiando unicamente no Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, eu rogo a Ti que perdoe, ó Deus, a multidão dos nossos pecados, perdoa os crimes que cometemos contra a Tua santidade, e por causa, ó Deus, da gravidade do pecado, nós somos afastados, ó Deus, da comunhão com o Senhor, porque em Ti não há trevas nenhuma, a Ti somente a honra, a glória e o louvor, em Ti habita a luz inacessível.
Pai amado, perdoa, Senhor, a imundície dos nossos pecados. Perdoe a vileza dos nossos pecados, dos crimes que cometemos, pois somos falhos, fracos, pecadores. Ainda pecamos pela ignorância, porque não conhecemos a completude da Tua palavra. Então eu te peço, meu Deus, purifica-nos pelo sangue de Jesus Cristo. Lava-nos neste sangue carmesim, limpa-nos e seremos limpos. Lava-nos e seremos purificados. Lava-nos no sangue do Cordeiro e alveje as nossas vestes neste sangue carmesim, e assim as nossas vestes ficarão mais brancas do que a mais branca e pura lã, mais branca do que a neve que se encontra nas montanhas mais altas e inalcançadas. Pai amado, a Ti entregamos as nossas vidas, a Ti entregamos tudo que somos, tudo que temos, tudo que viremos a ser, porque o Senhor está no controle, o Senhor governa, o Senhor é que está no trono e não nós. Por isso te rendemos graça, louvores e adoração, desde agora até os tempos da eternidade, que assim seja. Amém e graças a Deus. Meus amados, a palavra de Deus para nós hoje se encontra no livro do profeta messiânico, conhecido como profeta Isaías. Esse homem que foi o vidente, o profeta, aquele que o Senhor revelou muito acerca do Messias, o teu filho. É neste livro que estaremos aqui trazendo a mensagem de hoje. Nós vamos ler alguns versículos. Nós vamos ler do versículo 2 do capítulo 1 até o versículo de número 7, continuando a leitura no versículo 9 e 10 e do 18 ao número 20. Esses versículos nós passamos a lê-los agora em nome de Jesus Cristo. Ouve, ó céus, e presta ouvido tu, ó terra, porque fala o Senhor. Criei filhos e elevei-os, mas eles rebelaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores, deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Porque sairíeis ainda castigados? Se mais vos rebelaríeis, toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas e inchaços e chagas podres, não espremidas nem ligadas, nem nenhuma delas amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, e as vossas cidades abrasadas pelo fogo. A vossa região, os estranhos a devoram em vossa presença, e está devastada, como em uma subversão de estranhos. Se o Senhor dos Exércitos nos não deixara algum remanescente, já como Sodoma seríamos e semelhantes a Gomorra. Ouve a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, ó povo de Gomorra. Vinde então e argui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvirdes,
comereis o bem desta terra. Mas, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Esta é uma palavra fiel, digna de toda aceitação. Que o nosso Deus, o Todo-Poderoso, é aquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Bendito seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. À primeira vista, essa palavra é uma palavra dura, uma palavra assustadora, é uma palavra de juízo, é uma palavra onde o Deus, o Criador de tudo, se coloca contra aqueles que habitam sobre a terra, por meio do ministério profético do profeta Isaías. Aí no versículo de número 2, o próprio Deus começa: ouve, ó céus, e presta ouvidos tu, ó terra, porque fala o Senhor. Nesse texto entendemos que Deus está chamando por testemunha os céus e a terra, pela justiça e o juízo decretivo contra os habitantes da terra. Deus chama os céus e a terra porque eles foram criados antes da humanidade, para que assim todos aqueles que nasceram debaixo do céu e que estão em cima da terra seriam assistidos tanto pelo céu quanto a terra, pois o céu e a terra são testemunhas do Senhor contra os habitantes da terra. E assim Deus os chama por testemunha, porque ainda que não sai voz alguma da boca do céu e nem da terra, eles são testemunhas eficazes a favor daquele que vive e reina para sempre, o nosso Deus. Portanto, o Senhor os chamou para testificar contra os habitantes da terra. E essa é a condenação. Criei filhos e elevei-os, mas eles rebelaram contra mim. Veja que nesse momento o Senhor está mostrando que os habitantes da terra se equipararam, assim como o pecado de Satanás é equivalente ao pecado de rebelião contra Deus. Assim como o Senhor criou os céus e o próprio Satanás se rebelou contra Deus, arrastando após si a terça parte dos anjos, assim também Deus criou os habitantes da terra e os elevou, deu poder, deu eles como reis, como ministros, profetas, sacerdotes, mas eles rebelaram contra o Altíssimo, pois todo aquele que decide se voltar contra Deus está em pecado, está em maldição, está debaixo da condenação e do juízo de Deus. Criei filhos e os elevei, mas eles rebelaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Irmãos, animais que são considerados como irracionais. Está dizendo que o boi conhece o seu possuidor, o boi conhece o seu dono, o jumento sabe onde está a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento de Deus. A casa de Israel não foi aquele povo que foi liberto por Deus do Egito? Assim também nós, meus irmãos, todos nós que um dia recebeu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, também fomos libertos do Egito, porque o Egito é o mundo, Faraó é o diabo, os soldados de Faraó, os seus demônios. Deus venceu o inferno, venceu Satanás, venceu tudo, para que nós estivéssemos na sua presença. Deus não poupou o seu filho, antes o entregou por todos nós, e nós agora
porque o Senhor nos colocou numa posição elevada, nos colocou numa posição segura, porque está escrito lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, porque nós fomos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Mas como nós fomos elevados às mais alturas nuvens, às mais altas nuvens, ao mais alto dos céus, porque o Senhor nos elevou, nós nos voltaremos contra Ele agora, meus irmãos. Nós vamos pelejar contra Deus agora. Nós vamos batalhar contra Deus agora, porque o Senhor disse que o boi conhece o seu possuidor, o jumento conhece a manjedoura do seu dono, mas nós não temos tido conhecimento de Deus. No versículo 4 está dizendo: ai da nação pecadora, ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, da semente de malignos. Irmãos, todo aquele que vive na prática do pecado, todo aquele que vive em transgressão, todo aquele que vive em iniquidades, são frutos da semente de malignos. Irmãos, todo aquele que vive na impiedade é filho do diabo. A palavra de Deus, ela é muito clara, não tem como ser meio termo, ou você é de Deus ou você é do diabo. Não podemos ser de Deus e do diabo, porque está escrito na primeira carta de João: que comunhão há entre Cristo e Belial, que comunhão há a luz com as trevas. Se Deus nos separou para a glória do louvor do nome dele, se Deus nos separou para Ele, se Ele nos transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor, que habita numa luz inacessível, como podemos agora rebelar-nos contra Deus para praticar todo tipo de iniquidade, para praticar toda sorte de pecado, cometendo todo tipo de torpeza e transgressões? Ou nós somos de Deus, ou somos do maligno. Porque está falando: ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, da semente de malignos, filhos corruptores, deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Irmãos, quantos de nós não já viu pessoas que um dia receberam, confessaram com seus lábios Jesus Cristo como Senhor e Salvador, mas nunca deixou de amar o pecado? Confessou Jesus como Senhor e Salvador, mas continuou nos vícios, continuou na prostituição, continuou no adultério, continuou nos vícios, nos jogos de azar, na pornografia, em todo tipo de males. Como pode Deus ter dado o Espírito Santo para habitar dentro dessa pessoa, e essa pessoa afirma que recebeu Jesus como Senhor e Salvador? Ele afirma que o Espírito Santo habita nele porque ele é templo de Deus, templo santo do Senhor, mas ainda vive nessas práticas. Nós entendemos, de acordo com a palavra, que essa pessoa está se enganando com falsos discursos. Essa pessoa está se enganando. Ela está fazendo tudo aquilo que desagrada e que desonra a Deus. Irmãos, não é bom que seja assim. A palavra ainda afirma que eles deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel. Muitos afirmam que Deus não existe, porque ainda há muita maldade no mundo. E se Deus é bom, não pode existir o mal. Mas eu quero, meus irmãos, fazer-vos entender que, de certa forma, há uma justiça da parte de Deus em se existir o mal. Porque se Deus é o supremo bem, ou aquilo que é o bom, ou o bem máximo, como pode existir o mal quando existe uma divindade toda poderosa, cheia de poder, que poderia eliminar de uma vez por toda toda a malignidade, toda a maldade, toda a perversão do mundo, e esse Deus não faz? Eu quero que você entenda, de acordo com o que está escrito na primeira carta de Pedro: mas nós
aguardamos o quê? Novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Irmãos, essa terra, este mundo, jaz no maligno. Essa palavra jaz vem do verbo jazer. Aqui jaz, está morto, o mundo está morto no maligno. Por isso que quanto mais você pregar, se não houver uma ação poderosa do Espírito Santo, se não houver um poder sobrenatural de Deus para ressuscitar estes que estão mortos em pecados e delitos, mortos no maligno, jamais se converterão, jamais se arrependerão dos seus pecados. Porque a palavra de Deus nos diz em Atos dos Apóstolos que Deus concede o arrependimento de pecados aos gentios. É Deus quem dá o arrependimento. E nesse momento, nesse texto está falando aí no versículo 4, que deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel e voltaram atrás. Quantos irmãos não blasfemaram do santo nome de Deus? Só pode blasfemar contra o Senhor aquele que conhece o Senhor. Porque a palavra de Deus nos diz que o Senhor não leva em consideração o tempo da ignorância. Enquanto a pessoa está ignorante quanto aos conselhos eternos de Deus, essa pessoa está isenta de pecado. Por isso que Jesus falou para os doutores da lei, no capítulo 6 de João, se eu não tivesse vindo, vós não terias pecado algum, porém eu vim e vós morrereis nos vossos pecados. O Senhor Jesus já veio, todas as coisas que existem e foram criadas é uma prova de que existe Deus, conforme Romanos capítulo 1. E como pode agora as pessoas, sabendo que Deus é bom, que Deus é amor, que Deus tem uma eternidade de glória para nos dar de presente gratuitamente, como podemos abandonar um Deus que nos dá essas coisas? Somente aqueles que conhecem podem rejeitá-lo. E para blasfemar do Santo de Israel, é somente conhecendo, assim como os doutores da lei. Quando Jesus falou que todo pecado praticado contra o Filho do Homem, contra o Senhor, será perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não terá perdão. Porque como blasfemaria contra o Espírito Santo? Nesse texto, o Senhor Jesus havia expulsado um demônio de um jovem, e os doutores da lei falaram que ele expulsou esse demônio pelo dedo do diabo, pelo principais dos demônios. Em outros textos diz que ele expulsa demônios por Beelzebu. Jesus fala para ele, se eu expulso por Beelzebu, Satanás estaria dividido contra si mesmo. E o reino dividido contra si não pode subsistir. Mas se eu expulso pelo dedo de Deus, o reino dos céus é chegado até vós. E naquele momento, Jesus falando que ele era o Filho de Deus, os doutores da lei não o receberam. Por isso Jesus falou que eles estavam blasfemando contra o Espírito Santo. Por isso Jesus disse que eles morreriam nos seus pecados. Devemos entender, irmãos, que a misericórdia do Senhor é que nos conduz ao arrependimento. Ezequiel 18, o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. Antes requer que ele se arrependa do seu pecado, o Senhor o cure e o salva. Mas muitos, conhecendo ao Senhor, desprezam a vida santa, a vida casta, a vida em santidade, a vida inerrante, a vida que agrada ao Senhor e voltam atrás para o mundo, fazendo assim do Senhor uma blasfêmia. No versículo de número 5 está escrito aí, por que sereis ainda castigados, se vós mais rebelarias? Toda a cabeça está enferma, todo o coração fraco, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas e inchaços, e chagas podres não espremidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecidas com óleo. Irmãos, o pecado tem o poder de trazer condenação e morte. Olha como estava a cidade pecadora. Olha como estava a cidade de Jerusalém, porque havia abandonado o Senhor.
indo atrás a Baal, indo atrás a falsos deuses, sacrificando a ídolos, praticando todo tipo de imundície, de pecado. E diz a palavra que todo o corpo deles estavam podres, cheio de feridas, cheio de chagas não espremidas. Quer dizer que o pus estava minando dessas chagas. Nenhuma delas estava ligada, quer dizer o quê? Costurada ou fechada. Nenhuma delas amolecida com óleo. Irmãos, esse óleo nos faz lembrar do Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando a pessoa está longe de Deus, sem a comoção, sem o impulso do Espírito Santo, essa pessoa está debaixo do pecado, debaixo da maldição, e da maldição caminhando rumo à morte eterna. Por isso ela precisa ser amolecida com óleo, ela precisa do toque do Espírito, ela precisa ser, em nome de Jesus Cristo, tocada pelo Espírito Santo, para que reconheça que só Deus pode perdoar pecados, que só Deus pode purificá-los de toda injustiça. Continuando a leitura no versículo 7, a vossa terra está assolada, as vossas cidades abrasadas pelo fogo. A vossa região, os estranhos a devoram em vossa presença, e está devastada como em uma subversão de estranhos. Irmãos, olha o estado que se encontrava Jerusalém. Imagine agora a vida de uma pessoa longe de Deus, longe da santidade, longe do perdão de Deus, longe de tudo aquilo que o Senhor preparou para ela. A vida dessa pessoa está caminhando a passos largos rumo à perdição, rumo à destruição. Ela anda apressadamente, ela é ligeira, ela corre a passos largos pela estrada larga, espaçosa, que conduz à perdição. Mas o Senhor está chamando-nos para um arrependimento. O Senhor está nos chamando para reconhecê-lo como Senhor e Deus, como Senhor de nossas obras, como Senhor de nossos passos, como governante dos nossos pensamentos, governante, dirigente máximo de nossas vidas. Mas o que temos feito? Essas palavras de Deus aos nossos ouvidos têm sido como um comichão, tem nos perturbado, tem nos tirado a paz, tem sido uma ruína para os nossos ouvidos. Não temos paz para dormir, não temos paz no trabalho, não temos paz em lugar nenhum, porque a palavra do Senhor vai ardendo em nossos ossos, a palavra do Senhor vai nos constrangendo e nós não conseguimos ficar longe dele, ainda que resistamos. A sua voz nos chama: filho meu, arrependei-vos. Filho meu, volte para mim. E todo aquele que volta é como um filho pródigo. Todo aquele que volta, o Senhor o limpa, o Senhor o banha, o Senhor troca suas vestes, o Senhor lhe dá um cajado, lhe dá um calçado, e lhe coloca novamente um anel de autoridade sobre o seu dedo, e o Senhor fará reinar e governar sobre todas as nações no dia do juízo. Mas você mesmo ouvindo essa palavra, você não quer se arrepender. Você ouvindo essa palavra quer continuar dando ouvido ao seu próprio ego, aos seus próprios anseios, aos seus próprios desejos, porque você quer que Deus governe apenas as suas enfermidades, você quer que Deus governe as suas dívidas, você quer que Deus governe todos os seus problemas, mas sem interferir no seu modo de viver, sem interferir na forma que você anda nessa terra, sem interferir na forma que você trata o seu pai, sua mãe, na forma que você trata a sua esposa, na forma que você trata o seu marido, na forma que você vive nessa terra. Então eu tenho algo a lhe dizer: necessário vos é nascer de novo. Aquele que é nascido da carne é carne. Não te admires de eu te haver dito: necessário é nascer de novo. Arrependei-vos e produzam frutos dignos de arrependimento. Arrependei-vos e produzam frutos dignos de arrependimento. Arrependei-vos! Arrependei-vos! Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir?
e breve chegará e não tardará. O machado já está posto à raiz. Toda árvore, pois, que não produzir bom fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Porém, toda árvore que produzir bom fruto, o Pai vem e a limpa, para que dê mais fruto. Por isso, purificai as vossas mãos, pecadores, e vocês, de ânimo dobre, transformai a vossa alegria em tristeza, a vossa alegria em gemido, porque o vosso Deus virá, e todo aquele que não for achar escrito no livro da vida será lançado no fogo, que é a segunda morte. O versículo 9 de Isaías 1. Se o Senhor dos Exércitos não nos deixar algum remanescente, já seríamos como Sodoma e seríamos semelhantes a Gomorra. Irmãos, Sodoma e Gomorra praticaram pecados tão graves, tão horrendos, que o fedor das suas obras alcançou os mais altos dos céus, lá no terceiro céu, e o cheiro horrível das suas prevaricações chegaram às narinas de Deus. Deus ficou tão irado que fez chover fogo e enxofre do céu, consumindo essa cidade. Apenas Ló e suas filhas é que foram privados do castigo. A esposa de Ló se transformou numa estátua de sal porque olhou para trás. Mas a palavra diz que o Senhor deixou alguns remanescentes. Alguns ainda em nosso meio estão buscando santidade. Estes são os remanescentes do Senhor. Alguns ainda que estão no nosso meio anseiam pela presença do Altíssimo, anseiam pela volta do Senhor, anseiam por encontrar com o Senhor nas alturas, anseiam por ter um encontro íntimo com o Senhor no lugar da oração. Eles ainda oram, eles ainda jejuam, eles ainda meditam de dia, de noite, de tarde, de madrugada na sua palavra. Eles anseiam ardentemente por encontrar com o Senhor em oração e por ouvir a sua palavra. Aleluias. O versículo 10. Ouve a palavra do Senhor, vós, ó príncipes de Sodomas. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, ó povo de Gomorra. Irmãos, olha a acusação. Todos hoje que receberam Jesus como Senhor e Salvador, mas ainda vive num mar de podridão e de pecado, o Senhor os compara aos príncipes de Sodoma e aos povos de Gomorra. Irmão, breve a condenação está por vir e chegará. Ela não tardará, porque o Senhor virá do céu com vingança para aplicar a cada um segundo as suas obras, porque rejeitaram a palavra do Senhor. Olha aí no versículo 18. Vinde então e argui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Aleluia! O Senhor está chamando para que alguém venha arrazoar com o Senhor, venha debater com o Senhor, venha discutir com o Senhor. E esse que apresentar ao Senhor os seus pecados, eles podem ser como a escarlata, mais vermelhos do que o carmesim, que o Senhor providenciará um alívio, um perdão, uma remissão, uma expiação no sangue de Jesus, e os seus pecados se tornarão como a lã branca, mais puros, mais cintilantes, mais alvejados e brancos do que a neve. O sangue de Jesus tem poder para purificar de todo pecado. O sangue de Jesus tem o poder para te purificar de toda injustiça. Tudo que você fez até hoje que desonrou, desagradou, menosprezou o nome de Deus, o sangue de Jesus te perdoa, te purifica agora. Basta você arrepender dos seus pecados, basta você arrepender de toda iniquidade, basta que se arrependa
no íntimo do seu coração de todas as transgressões, e o Senhor estará pronto imediatamente a te perdoar. Será como se você nunca houvesse nascido. Será como se você já estivesse habitando na Nova Jerusalém, pois não haverá pecado nenhum sobre você, não haverá culpa nenhuma sobre você. O Senhor removerá o seu fardo, você será purificado de toda maldade, de toda a impureza dos seus pensamentos e propósitos errados do seu coração. Olha aí o versículo 19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Oh, a Nova Jerusalém virá do céu. A cidade do Santo Rei descerá ornamentada, adornada, com todo tipo de pedra preciosa, como uma noiva que vai ao encontro do seu noivo. Assim, essa pessoa, se quiser e dar ouvido a esta palavra, arrependendo dos seus pecados, recebendo perdão das suas imundícies e prevaricações, o Senhor o purificará e o ingressará na Nova Jerusalém, na cidade santa, e assim comerá do maná escondido, habitará com o Senhor, seu Deus, de eternidade a eternidade, para todo sempre. Glória a Deus. Há poder no sangue de Jesus para perdoar pecado. Eu não sei que caminhos estranhos e distantes você tem andado. Eu não sei qual é o pecado que você tem praticado. Eu não sei qual é a prática abominável que você tem prazer e ama estar nela. Mas uma coisa eu sei: há poder no sangue de Jesus. Não existe pecado maior do que o perdão purificador do sangue de Cristo. O sangue de Jesus te perdoa de toda iniquidade. O sangue de Jesus te perdoa de toda maldição. O sangue de Jesus te purifica de toda transgressão, pecado, rebeldia. Não importa o crime, o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Porque está escrito que não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Mas tem que estar em Cristo. O que é estar em Cristo? É andar em santidade, é andar em amor, é andar em obediência à palavra, é viver como os filhos dispenseiros da luz, como aqueles que andam firmes na esperança da salvação. É assim que vivem aqueles que estão com Cristo. Mas mesmo, irmão, ouvindo essa palavra, mesmo descrevendo o estado horrível que o pecado deixa o ser humano, você não quer dar ouvido a essas palavras. Você prefere viver de acordo com a sua vontade, de acordo com os seus desejos. Uma notícia que eu tenho para te dar, e dessa vez não é boa notícia, mas é uma má notícia. Ela está escrita aí no versículo de número 20. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorado à espada, porque a boca do Senhor o disse. Irmãos, a palavra de Deus nos diz lá em Salmo, no capítulo 7, no versículo 11, que o Senhor é um justo juiz, um Deus que se ira todo dia contra os pecadores, contra o pecado. Se o homem não se arrepender dos seus pecados, Deus afiará a sua espada e a tem desembainhada nas mãos. Ele preparará o seu arco, tornará acesas as suas flechas e colocará no arco e esticará o cordel e apontará para a cabeça do pecador. Se ele não se arrepender, Deus já tem para ele armas mortais preparadas, pronta para disparar o golpe sobre esse pecador que não se arrepende. Mas eu quero que você entenda, mesmo o Senhor preparando todas essas armas, o Senhor Jesus se colocou na sua frente e recebeu o golpe da espada e a flechada direto no seu coração. O Senhor, para que você não morresse por causa do seu pecado, o Senhor atirou a flecha no seu Filho Jesus Cristo, acertou o golpe de espada na cabeça de Cristo. Cristo entrou na frente na hora que o Senhor ia te dar o golpe. E assim ele recebeu o açoite de Deus, o castigo de Deus em seu lugar, para que você pudesse receber todos os benefícios da obediência de Cristo. Mas mesmo ouvindo isso, você recusa obedecer
e quer viver rebeldemente, você vai ser devorado à espada. Porque se o Senhor não poupou o filho dele, antes o entregou por nós, imagine aí, meu irmão. O Senhor matou Jesus para que você tivesse vida. O Senhor sacrificou o seu filho para que você tivesse vida. Mas se mesmo assim você rejeita isso, está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 11, que você será réu do corpo de Cristo, réu do corpo e réu do sangue de Cristo. Deus vai te tornar culpado dele ter sacrificado o filho dele para te salvar, contudo tu rejeitaste. É hora de despertar do sono, irmãos. É hora de acordar. É a hora de levantar dentre os mortos. Desperta, tu que dormes. Levanta dentre os mortos e Cristo te iluminará. Há uma redenção em Cristo Jesus. Há um perdão de pecados no sangue de Jesus. Mas é necessário um posicionamento. E esse posicionamento se chama arrependimento. Aquele que se arrepender dos seus pecados receberá de Deus o perdão. Porque sem arrependimento não há remissão de pecados, está escrito em Hebreus. Arrependei-vos e produzam frutos dignos de arrependimento. Os frutos são a vida de santidade, uma vida de amor em obediência à palavra de Cristo. Eu gostaria de orar por sua vida nessa hora em nome de Jesus. Grande Deus, poderoso Pai, esta é a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu rogo a Ti que vai de contra a vida deste que ouviu esta mensagem agora. Esse que decidiu se posicionar, mas se encontra enfraquecido. O Senhor é aquele que fortalece os fracos e dá ânimo àquele que não tem nenhum vigor, ó Pai. Em nome de Jesus, dê ânimo, dê força. Confira todas as armas necessárias a esta pessoa permanecer firme até o dia do resgate, até o dia do encontro com o Senhor nos ares. Em nome de Jesus, eu rogo por estes que se arrependem, que nesse momento choram por causa do peso do pecado. Eu rogo a Ti que os purifique de toda injustiça, que os limpe, ó Deus, de todo mal. Lava-os de toda a malignidade do pecado e os torne, Pai, em nome de Jesus, como a neve branca e pura, Senhor, como a pura lã, como aquele que veste linho finíssimo, embranquecido no sangue do Cordeiro. Assim eu agradeço ao Senhor por cada um que se arrependeu, por cada um que ainda vai ouvir essa palavra. Eu peço que toque neles quando a ouvirem. Assim todos serão um só corpo no Senhor, terão um só Deus, uma só fé e Senhor. Assim eu te agradeço pelo poder que há no nome bendito de Jesus. Que assim seja. Amém. E graças a Deus. Vá em paz e não peques mais.